Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, comentaremos sobre certa linguagem bíblica que exprime algumas ações de Deus a partir da figura do arrependimento, da cólera e de outras descrições antropomórficas. E mostraremos ao final sobre a natureza de Deus, o qual de fato é imutável. Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 6. Abre aspas. Deus viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Fecha aspas. Sobre Deus ter se arrependido de criar os humanos, no caderno de estudos do Dr. Scott Hahn e Kurt Smith sobre o livro do Gênesis, encontramos o seguinte. Abre aspas. A expressão não deve ser tomada literalmente, como se Deus pudesse ser movido ou arrastado por uma onda emocional de arrependimento. As Escrituras ensinam que Deus não muda como homem, Malaquias capítulo 3, versículo 6, e nem se arrepende como homem, Números capítulo 23, versículo 19. Eis o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 6, abre aspas, porque eu sou o Senhor e não mudo. Fecha aspas. E eis o que diz Números capítulo 23, versículo 19. Abre aspas, Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Fecha aspas. Diante disso, temos várias situações bíblicas em que Deus fala primeiramente que iria fazer algo e depois aparentemente volta atrás, tal como após o evento conhecido como a idolatria de Israel pelo bezerro de ouro. Está escrito em Êxodo capítulo 33, versículos 1 ao 5. Abre aspas. O Senhor disse a Moisés, vai, parte daqui com o povo que tirastes do Egito, ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os iteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel, mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu vos aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas, vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Fecha aspas. E logo depois, Moisés procura falar com o Senhor em favor dos israelitas. Vemos em Êxodo capítulo 33, versículos 12 ao 17, o seguinte. Abre aspas. Moisés disse ao Senhor, vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entretanto, disseste-me, conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu, minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar.
por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. Fecha aspas. O Dr. Han e o Mestre Mitch trazem a seguinte explanação diante disso. Abre aspas. Moisés protesta contra a ameaça divina de abandono. Não subirei. Êxodo capítulo 33, versículo 3. Até que o Senhor cede e concorda em acompanhar Israel à terra prometida. Farei. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Como suas palavras deixam claro, Moisés tem o coração de um mediador e não quer nenhuma bênção para si que Israel não possa compartilhar. Textos como esses, que descrevem Deus se arrependendo ou mudando de ideia, não devem ser tomados literalmente. Aqui o Senhor diz palavras destinadas a suscitar orações de intercessão de Moisés em nome do povo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 210 e 2576 ao 2577. Fecha aspas. Ou seja, tais falas de Deus não são de fato promessas que não teriam sido cumpridas, mas expressões utilizadas nos livros para exprimir o que Deus poderia fazer e para mostrar as situações nas quais Deus dispôs os personagens, servindo-se delas para provocar a intercessão humana diante e em favor dos demais. Os dois autores, perante esta forma de escrita bíblica de apresentar as ações do Senhor, ressaltaram. Abre aspas. A Bíblia frequentemente descreve os pensamentos e ações de Deus em termos humanos, a fim de tornar o mistério de Deus mais compreensível para as mentes humanas. Outra classe de expressões figurativas ou antropomórficas inclui aquelas que descrevem Deus como tendo características físicas, tais como mãos, Êxodo 7:5, braços, Oséias 11:3, pés, Êxodo 24:10, cabelo branco, Daniel 7:9, e um rosto, Salmo 27, versículo 8. Essas e outras figuras de linguagem ajudam a comunicar a natureza pessoal de Deus. Fecha aspas. Sendo assim, Deus não mudou de ideia e de atitude de fato. Vemos certas ações em que Ele pune as pessoas nas quais, ao manifestar sua justiça, mostra assim o que seria a sua ira, e certas ações em que Ele, ao manifestar seu amor, mostra assim a sua misericórdia. Antes ainda dessa passagem de Moisés intercedendo pelo povo de Israel para o Senhor acompanhá-los, há uma passagem em que dava-se a entender que Deus aniquilaria os israelitas prontamente, também por causa da traição do bezerro de ouro, e na qual Moisés também intercede. Ela começa com uma fala de Deus. Abre aspas. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se o vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos aos quais jurastes por vós mesmo, de tornar sua posteridade tão numerosa
como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes como uma herança eterna. E o Senhor desistiu do mal com que havia ameaçado o seu povo. Êxodo, capítulo 32, versículos 10 ao 14. Sobre essa passagem, o Dr. Han e o Mestre Mitch comentam. Abre aspas. Uma descrição da ação misericordiosa de Deus, apresentada como se ele mudasse de ideia como um ser humano. Fecha aspas. Como o dilúvio foi uma ação irada de Deus, a desistência de aniquilar Israel diante da traição foi uma ação misericordiosa de Deus. Mas a ira e a misericórdia são movimentos. Ira é uma paixão. Misericórdia, que vem de miser cordis, coração de pobre, se trata de colocar o coração ao lado do mais pobre e compadecer-se dele para tirá-lo da pobreza. Ambas são movimentos, implicam mudança e Deus é imutável. Deus não tem corpo para ter paixão e nem sequer tem coração, pois Deus é puro espírito. Ele é imutável porque é perfeito. Uma vez que, como nos coloca o padre Daniel Pinheiro, do Instituto Bom Pastor, a mudança se dá para adquirir uma perfeição que não se possui, ou para se perder uma perfeição que já se possui. E Deus já é perfeito, não podendo então ficar mais nem menos perfeito. Afinal, como diz a Escritura, abre aspas, portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Fecha aspas, Mateus capítulo 5, versículo 48. E também, Santo Tomás de Aquino demonstra a perfeição de Deus por via racional metafísica. Nota de rodapé número 1. Sendo Deus imutável, como ensina o padre Daniel Pinheiro, ele, propriamente dito, não possui ira nem misericórdia, mas sim o efeito da ira e o efeito da misericórdia. Isto é, ele castiga as pessoas de acordo com suas faltas, efeito da ira, e dá as graças necessárias para a salvação, efeito da misericórdia. E é pelas ações de Deus que ele demonstra sua justiça e seu amor.